Continuando, o quarto vídeo aqui refutando, né, essa teologia protestante. Sobre qual pedra Jesus edificou sua igreja? Sobre qual pedra? A pedra é Pedro, João 1,42. Simples entender isso. A pedra angular é Cristo. Em 1 Pedro 2, 4 e 5. Quais outras pedras que irão edificar esse edifício? Com o sacerdócio santo? Os apóstolos. Certo? Mas vamos lá, né? Cara, eu confesso, já tô cansado, cara. No entanto, a interpretação católica tem absolutamente seus problemas. O problema mais óbvio envolve o fato de que Pedro é profundamente repreendido por Jesus e tratado como uma pedra para o mal, em versículos abaixo. No verso 18, Jesus diz que tu és Pedro e sobre esta pedra vou edificar a minha igreja. Aí você tem no verso 19, 20, 21, 22. No versículo 23, Jesus diz, saia da minha frente, Satanás. Falando para Pedro, você é para mim uma pedra de tropeço. O termo grego escandalon significa literalmente isso, uma pedra para cair, uma pedra para você ser derrubado. Como é que Pedro é a pedra da igreja, se essa pedra... A pedra de tropeço, o que é a pedra de tropeço? Que é fundamento de homens. Ali, Cristo repreendeu Pedro por quê? Satanás queria peneirar Pedro, Lucas 22, 31, certo? E Cristo rogou por Pedro. A revelação que Cristo teve ali, em Mateus 16, 18, é de edificar a igreja. E Mateus 16, 22, 24, etc., ali Cristo ele repreende Pedro, porque Pedro começa a questionar Cristo. Quem questiona a igreja hoje em dia? Quem lê esse texto, Mateus 16, e questiona? São os protestantes. Então, quem questiona essa profecia, quem questiona Cristo, é o próprio Satanás. Olha só que interessante, ó. Mateus. Uma coisa eu tenho observado, a pregação do Satanás é limitada. E a pregação da igreja é ilimitada. Por quê? A pregação de Satanás é a pregação de homens. Fundamento de homens. E a pregação da igreja é ilimitada, porque não vem de homens, mas do alto, do Pai. Que interessante. Aqui, ó, Mateus 16, 18, tem a profecia que Cristo, Pedro professa sua fé, tal, etc. Que Cristo fala que sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja, sobre essa pedra. E aqui, 22, aqui, ó, 23, ó. Jesus voltando-se, ó. Por quê, ó? 22, ó. Pra gente entender, vamos ler o texto todo, ó. 21. Desde então, Jesus começou a manifestar aos seus discípulos, ó, que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitado ao terceiro dia, ó. Cristo falando. E Pedro, ele repreende isso. Pedro questiona isso. A profecia aqui em Mateus 16 é uma profecia futura. Esse texto aqui não tem nada a ver com a profecia em Mateus 16, 18, 19, 20. Aqui Pedro está questionando, repreendendo Cristo. Certo? Quem questiona a igreja? Quem não acredita no pastoreio? Quem não acredita no Papa? Martinho Lutero fez o quê? Não Papa, não igreja, é uso pessoal, interpretação pessoal. Está sendo usado por quem? Por Satanás, porque está questionando a igreja. Olha só que interessante, olha a visão, cara. Pedro, então, começou a interpretá-lo, ó. E protestar, nesse termo, ó. Protestar. Os protestantes fazem o quê? Protesta, persegue contra a igreja de Cristo. Protesta e nega essa revelação aqui, ó, Mateus 16, 18. Olha só. Esse termo. Que Deus não permita isso. Senhor, isso não é que aconteça. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe, afasta-te de mim. Tu és para mim um escândalo. Um escândalo. Outras tradução pedra de tropeço, né? Tradução protestante, claro, né? Que tem diferença de pedra de tropeço para sobre ti pedra de uma igreja? Tem diferença. Pedra de tropeço é aquele que não acredita no magistério. Que interpreta a escritura com a sua própria visão. Questiona o magistério. Está fazendo igual Pedro, está sendo usado pelo Satanás.
Mas Jesus, voltando-se para ele, disse: Afasta-te, Satanás. Tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de homens, mas de Deus, mas dos homens. A doutrina protestante vem de homens? Não, a doutrina de Cristo vem do alto. Nós sabemos que é da glória. Interessante. Diferente, pastor. Viu como a teologia protestante quer catar esses dois textos, Mateus 16, 18, 19 e Mateus 16, 22 e 23, para o quê? Para negar esse pastoreio. Por quê, cara? Sabemos que Satanás está querendo envenenar Pedro, porque Pedro começou a questionar Cristo. E Cristo roga por Pedro, por quê? Para Satanás não peneirar Pedro. Para Pedro não desfalecer com seu irmão, mas professar a sua fé. Lucas, olha só. (22, 31). Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou. Mateus 16, 22, 23. Vos para peneirar como trigo, mas eu roguei por ti. Isso não tem validez, ou protestante? Olha só que interessante. Para não ser o quê? Pedra de tropeço. Roguei por ti, para que a tua confiança não desfaleça. E tu, por tua vez, confirma os teus irmãos. Olha só que interessante, cara. Já cai por terra aquela profecia ali, que os protestantes destroem. Mateus 16, 22, 23 e 24. Que interessante. Se essa pedra que fundamenta a igreja, logo em seguida é tratado como sendo o próprio diabo, tu és o diabo, e então é tratado como uma pedra para derrubar as pessoas. Então a igreja está posta sobre o próprio diabo, a igreja está posta sobre algo que vai te levar à queda. Muito complicado julgar que Pedro é a pedra quando Pedro é tratado como o próprio diabo. Ah, Iago, mas aqui o Pedro não é o diabo, obviamente. Ele é tratado como o diabo, a referência ao Pedro como diabo, mas ele não é o diabo. É por causa daquilo que Pedro diz anteriormente. Pedro diz para Jesus que ele não ia morrer na cruz. Então, por causa daquilo que Pedro diz, Pedro é tratado como sendo o próprio diabo sem ser o diabo. Ou seja, se nós olharmos um pouco para trás, por causa daquilo que Pedro diz, daquilo que ele declara, ele é tratado como o fundamento, não sendo ele exatamente o fundamento. Mas uma vez que ele fala que Cristo é o Filho do Deus vivo, ele é tratado como fundamento da igreja por causa de sua declaração. E mais à frente, porque ele fala coisas que não provém de Deus, ele é tratado como sendo o diabo por causa de sua declaração. E literariamente, a gente tem Mateus deixando muito claro que Pedro, que em um momento é tratado como pedra da igreja, agora é tratado como uma pedra que cai. Logo, a gente não pode julgar o Pedro como indivíduo, a força sobre a qual a igreja está posta. É aí que, diante dessas dificuldades... Olha só que interessante. Cristo não orou por Pedro? Por que Cristo orou por Pedro? Para esse pastoreio ser infalível. Olha a distorção desse cara. Então, a igreja é fundada edificada sobre Pedro, que é o diabo. Olha a visão protestante, cara. Por que eles têm essa visão? Porque eles não têm o verdadeiro Espírito Santo. Eles têm esse Espírito Santo aqui, ó. 2 Coríntios 11, 4. Aqui, ó. Porque quando aparecer alguém pregando a vós outros Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro Espírito. Olha só. Quem interpreta a Bíblia protestante, visão protestante, é esse outro Espírito. Não entendeu a profecia em Mateus 16. Faz aquela salada, faz aquele mingau, mistura tudo. Por quê? Para você não entender a revelação. Se Cristo rogou, orou por Pedro, então esse ministério vai ser infalível. Ali Cristo repreendeu Pedro, porque Pedro começou a questionar Cristo. Porque Cristo ia morrer na cruz. Pedro falou, não vai morrer, não deixe Deus deixa acontecer. Pedro, passa em cumprir. Você não entendeu ainda? Ali, Pedro não tinha o Espírito Santo. Pedro está sendo capacitado ali e repreendido também. Que interessante. Para esse ministério ser infalível. Para esse ministério
ter autoridade. E quem está inspirando pessoas a pregar outro Jesus diferente? Para questionar esse ministério. Ó, 2 Coríntios 11:3, ó. Mas temos que, como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim se corrompe o vosso pensamento. Esse é a parte da fidelidade para com Cristo, ó. É isso que acontece. Quando você não tem a visão da igreja, quando você questiona a igreja, está fazendo igual Pedro. Está sendo usado pelo Satanás, porque pensamento de homens, não pensamento de Deus. Que interessante. Isso que aconteceu com o Martinho Lutero. Começou a fazer igual Pedro, questionar a igreja, questionar o papado, questionar a doutrina. Que interessante. Visão protestante. É aí que, diante dessas dificuldades, entre a interpretação protestante tradicional, a pedra é Jesus, e a interpretação católica tradicional, a pedra é Pedro, surge uma terceira interpretação, que hoje também é uma interpretação muito popular, que a pedra, na verdade, é a declaração de Pedro. A pedra é aquilo que Pedro diz: tu és Cristo, filho do Deus vivo. Então, tu és Pedro, e sobre esta pedra, a tua declaração, edificarei a minha igreja. Ou seja, a igreja está fundada sobre a declaração de Pedro de que Jesus é Cristo, filho do Deus vivo. Essa posição também foi seguida por várias pessoas na história da igreja. 3 interpretação da igreja, protestantismo, e outra interpretação sobre a fé de Pedro, que Pedro profetizou. Não, é uma só interpretação. É uma só visão. É uma só revelação. É uma só esposa. É um só Espírito Santo. É um só pastoreio. É um só fundador. Que interessante. Você quer acreditar na visão protestante? Amém. Glória a Deus. Você quer acreditar na visão da terceira visão protestante ou na visão da igreja, no magistério? Para o magistério, a gente estamos convincentes que Pedro ele é a pedra de edificar a igreja. Pedra angular que fundou a igreja é Cristo. Então, para nós não tem outras interpretações, como eu disse. A Universal tem uma interpretação. A Batista tem outra interpretação. Você, teologia, aí tem outra sua interpretação. A Universal tem outra interpretação. Os testemunhas interpretam de outro jeito. E a igreja interpreta só de um jeito só. Interessante. É simples entender isso. Não tem várias revelações, várias interpretações. Porque a Bíblia diz, 2 Coríntios 4, e não pregar vários Jesus de frente. Porque como vão pregar vários Jesus de frente? Irão fundar várias igrejas. Cada uma vai ter sua própria interpretação. Cada um vai ter seu próprio fundamento. Que não é o fundamento dos apóstolos. Que não está sobre o pastor aí, sobre essa pedra, essa Kefas, que é Pedro. Que interessante. Para encerrar o vídeo, olha a autoridade de Pedro em Atos 8:20, ó. Excomungando. 8:20, ó. Isso aqui não é autoridade ou não é autoridade? Aqui, ó. Excomungando Simão Mago, né? 20. Pedro respondeu: maldito seja o teu dinheiro e tu também. Se julgar e poder comprar o dom de Deus com dinheiro, não terá parte nem não terá direito nem parte alguma nesse ministério, já que o teu coração não é puro diante de Deus. Ó. A autoridade de Pedro, cara, excomungando. Isso é o quê? Isso não é um pastoreio? Isso aqui não é uma liderança? Por quê? Cristo rogou por Pedro, por quê? Por seu ministério ser infalível. Olha só, Pedro mostrando para os seus irmãos quem tem autoridade para excomungar um herege, que é comprar o dom de Deus com dinheiro, como os protestantes vendem de indulgência e vendem água benta não, óleo ungido, campanha da prosperidade, as 7 águas mais poderosas, vassoura ungida, fronha ungida, sabonete ungido, tijolo ungido, chave ungida, caneta ungida. Interessante. Olha só. Salve Maria, se missionário se